Saudações! Aqui quem vos fala é o Marcelo Lemichewski, aluno do curso de Análise de Sistemas da FATEC Zona Leste. O objetivo desse vídeo é falar de forma resumida sobre Web Services, o que são, por que usar, como funcionam e exemplos práticos utilizando a linguagem Java. Web Service é uma solução utilizada na integração de sistemas diferentes. São componentes que permitem às aplicações enviar e receber dados. Os dados recebidos pelo Web Service são convertidos em formato intermediário, que pode ser XML, JSON, CSV ou outros. Esses dados são utilizados para efetuar um processamento e, após isso, enviar ao solicitante um resultado. Podemos exemplificar o funcionamento de um web service através da seguinte analogia. Uma pessoa possui um veículo. Esse veículo precisa de manutenção, porém ela não tem o conhecimento técnico para efetuá-lo. Essa pessoa leva o veículo a um técnico. O técnico efetua a manutenção e devolve o veículo com a manutenção efetuada. Nesse contexto, o dono do veículo representa a aplicação cliente, que faz uma requisição. O técnico seria o web service, que efetua um processamento, e o veículo representa os parâmetros de entrada e saída. Assim que requisitado para Assim que requisitado por uma aplicação cliente para efetuar o processamento, contanto que os parâmetros sejam fornecidos para o web service, não interessa em qual linguagem foi desenvolvida a aplicação cliente. Devido a essa condição, o web service permite a comunicação entre diferentes sistemas, padronizando assim o que é recebido e o que é disponibilizado como resultado. Os web services são muito utilizados em aplicações do tipo B2B, ou seja, sistemas diferentes de empresas diferentes ou não conversando entre si. Bom, agora vamos falar dos componentes principais dos web services. Os web services utilizam três elementos: o protocolo REST, protocolo SOAP e o XML. SOAP, do acrônimo Simple Object Access Protocol, é um protocolo para a troca de informações estruturadas e descentralizadas. É baseado no XML e pertence à camada de aplicação. SOAP pode servir de camada base em uma pilha de serviços web e pode ser dividido em três partes: um envelope, que define o que está na mensagem e como processá-la; um cabeçalho contendo o conjunto de regras codificadas para expressar instâncias dos tipos de dados definidos na aplicação; e um corpo contendo convenções para representar chamadas de procedimentos e respostas. O SOAP possui mecanismos para definir a unidade de comunicação para lidar com erros, extensões que permitem possíveis evoluções e para a comunicação entre o SOAP e o HTTP, que permite o uso do XML. REST, do acrônimo Representational State Transfer, REST foi adotado como modelo a ser utilizado na evolução do protocolo HTTP. REST passou a ser utilizado como alternativa ao SOAP e, se aplicado de maneira correta, beneficia a aplicação com arquitetura e padrões web. Toda aplicação gerencia algumas informações, como vendas, clientes, produtos e por aí vai. Essas coisas que uma aplicação gerencia são chamadas de recursos REST,
Recursos REST são uma abstração de um tipo de informação que deve ter uma identificação única e que deve ser informada nas requisições e segue o conceito de URI, Uniform Resource Identifier, um dos padrões web. XML, Extensible Markup Language, é uma linguagem de marcação recomendada pelo W3C para a criação de documentos com dados organizados hierarquicamente, tais como textos, bancos de dados ou desenhos vetoriais. XML é classificada como extensível porque permite definir os elementos de marcação. Linguagem de marcação é um agregado de códigos que podem ser aplicados a dados ou textos para serem lidos por computadores ou pessoas. O objetivo do XML é organizar e separar dados para integração com outras linguagens. Algumas aplicações: auxiliar sistemas no compartilhamento de dados, codificar documentos e inserir seriais. SOAP ou REST, ambas possuem vantagens e desvantagens. Fica na mão do desenvolvedor determinar a melhor abordagem para cada caso em particular. A maioria dos desenvolvedores tem exposto seu serviço utilizando o REST, que faz uso de um padrão de URI, como citado anteriormente. O REST é simples de entender e pode ser adotado em praticamente qualquer cliente ou servidor com suporte HTTP ou HTTPS. Como principais vantagens, a facilidade no desenvolvimento, o aproveitamento da infraestrutura web existente e um esforço de aprendizado pequeno. Utilizar o SOAP traz uma carga adicional não encontrada ao usar REST, mas há também vantagens. Primeiramente, o SOAP é baseado em XML de 3 formas: o envelope, que define o conteúdo da mensagem e informa como processá-lo, um conjunto de regras de codificação para o tipo de dados e o layout para os procedimentos de chamadas e respostas. Esse envelope enviado por meio de, por exemplo, HTTP e uma RPC, Remote Procedure Call, é executada e o envelope retorna com as informações do documento XML formatado. Uma das vantagens do SOAP, o uso de um método de transporte genérico, enquanto que o REST faz uso de HTTP ou HTTPS, o SOAP pode usar qualquer meio de transporte existente para enviar sua requisição, desde SMTP até mesmo JMS, Java Messenger Service. No entanto, uma desvantagem percebida no uso de XML é a sua natureza prolixa e o tempo necessário para analisar o resultado apresentado. Ambos, REST e o SOAP, conseguem resolver um grande número de problemas e desafios na web, e em muitos casos tanto um como o outro podem ser utilizados. Pode-se afirmar então que casos onde o REST funciona bem são situações em que há limitação de recursos e de largura de banda, a estrutura de retorno é em qualquer formato definido pelo desenvolvedor e qualquer navegador pode ser usado, isso porque a abordagem é REST, usa o padrão de chamadas GET, PUT, POST, DELETE. O REST também pode usar objetos XML e HTTP Request, a base do velho AJAX, que a maioria dos navegadores modernos suporta. Operações totalmente sem estado. Se uma operação precisa ser continuada, o REST não será a melhor opção,
No entanto, se forem necessárias operações de CRUD stateless, criar, ler, atualizar ou excluir, o REST seria a melhor alternativa. Situações que exigem cache, se a informação pode ser armazenada em cache devido à natureza da operação, o stateless do REST, esse seria um cenário adequado para a tecnologia. Essas três situações abrangem muitas soluções, então por que ainda precisamos considerar o uso do SOAP? O SOAP é bastante maduro e definido e vem com uma especificação completa. Já a abordagem REST é apenas isso, uma abordagem. Está totalmente aberta. Por isso, ao se encontrar com uma das situações abaixo, o SOAP pode ser uma ótima solução. Processamento e chamada assíncronos. Se o aplicativo precisa de um nível garantido de confiabilidade e segurança para a troca de mensagens, então o SOAP oferece padrões adicionais para esse tipo de operação, como por exemplo o WSRM, WS Reliable Messenger. Contratos formais, se ambos os lados, fornecedor e consumidor, têm que concordar com o formato de intercâmbio de dados, então o SOAP fornece especificações rígidas para esse tipo de interação. Operações stateful, para o caso de o aplicativo precisar de informação contextual e gerenciamento de estado, com coordenação e segurança. O SOAP possui uma especificação adicional em sua estrutura, que apoia essa necessidade: segurança, transações, coordenação e etc. Comparativamente, usar o REST exigiria que os desenvolvedores construíssem uma solução personalizada. Bom, depois de toda essa exposição teórica, agora nós vamos demonstrar aqui o que é necessário para criar um web service, né? No caso aqui, como vai ser em Java, nós vamos utilizar o Apache Tomcat e o Eclipse. E bora para a prática. Bom, galera, agora estamos aqui no Eclipse. Vamos fazer um pequeno exemplo aí de web service SOAP usando Java. Para isso, você vai precisar de uma IDE que tenha suporte a Java EE. Nesse caso, eu vou usar o Eclipse. E um servidor, que aqui eu vou usar o Apache 9.0. Então, o primeiro passo para criar aí o nosso web service vai ser criar um novo projeto. Aqui no caso vai ser o Dynamic Web Project. Vou dar o nome para ele de Test Web Serve. Aqui no console temos a aba Servers, que você clica aqui para adicionar um server. No meu caso aqui vai ser o 9.0. Por Finish. Clica com o botão direito nele, Start. Opa, deu um erro ali. Start. Vamos tentar colocar de novo. 9, Finish. Start. Agora foi numa boa. Bom, vamos criar aqui a classe do nosso web service. Você vai ver em Java Resource, src. Criar uma nova classe. Vamos fazer um bem simples, um exemplo bem simples. Nesse daqui a gente vai receber algumas palavras e juntar elas e devolver para o requisitante.
Então, eu vou chamar a classe de junta-palavra. Junta-palavra. Aqui na classe a gente vai criar um método. Public string junta. Vai receber aqui string nome, string apelido e string endereço. Aqui vamos juntar essas três em uma só. Então eu vou fazer aqui um operador de atribuição, onde nome vai receber apelido e na linha de baixo, nome que já tem o apelido vai receber endereço. E no final disso a gente retorna nome concatenado com tudo. Para que funcione, a gente tem que salvar aqui as alterações antes de subir para o Web Service. Então, salvar. Agora vem aqui na classe que foi criada, clica com o botão direito, Web Service, Create Web Service. Aqui essas duas barras a gente põe no valor máximo, para dizer que nós vamos testar. Marca essas duas opções, põe Finish. Agora ele vai fazer o deploy da classe no servidor e vai exibir uma interface ali para a gente entrar com os valores como se fosse uma aplicação. Beleza. Aqui no nosso Web Service, esses são os métodos disponíveis, sendo que o único que foi feito por nós é esse junta, que recebe esses três parâmetros aqui. Vou colocar aqui o meu nome, apelido vou colocar qualquer um, endereço qualquer um. Colocar invocar. Pronto, ele juntou aqui tudo. Não ficou bem visível porque o endereço praticamente igual ao apelido. Então vamos mudar aqui para teste. Invocar de novo. Pronto, teste aqui. Se você vier aqui na aba e colocar TCP IP monitor, você pode ver aqui embaixo pelo XML que ele está fazendo por SOAP. Ó. Tá vendo o envelope, os tags do envelope, aqui os parâmetros. Então é isso aí, esse foi o exemplo. Bom, esse foi um exemplo do Web Service em Java. Muito obrigado por ter assistido. Eu vou deixar na descrição aí os links para o Apache Tomcat que foi utilizado e também para download do Eclipse Enterprise Edition, que foi utilizado também no exemplo. É isso aí. Valeu!